Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda, Cis, a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre devocional. Será que existe algum segredo mágico que faz nosso devocional ser assim, mais espiritual? Será que tem algum segredo assim, para que a gente consiga ser mais consistente? Como é que eu faço meu devocional? Como você pode fazer o seu devocional? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, de fazer parte dessa comunidade e ficar sempre por dentro dos novos conteúdos que estão vindo. Estamos quase terminando o mês de agosto e nesse mês nós tivemos muita coisa por aqui. Você pode voltar aí alguns vídeos e ver que tivemos muita coisa. Mais especificamente, tivemos vídeo todo dia nesse mês. E agora, nesse restinho de mês, continuaremos nesse desafio, tá? De fazer vídeo todo dia aqui nesse mês de agosto. Mas setembro, outubro, se assim aprover ao Senhor, teremos também conteúdos por aqui e a cada dia a gente vai caminhando juntas, vamos nos ajudando. Então eu quero contar com você, que você faça parte dessa comunidade. Talvez você tenha caído aqui de paraquedas e nem saiba o que é um devocional. Sempre ouve todo mundo falando, eu fiz meu devocional, eu vou fazer devocional, mas você não sabe exatamente o que seria esse devocional. Então eu vou, em poucas linhas, te explicar aqui. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre a diferença entre devocional, leitura bíblica e estudo bíblico. Então eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas em linhas gerais, o devocional é um momento que a gente separa no dia para estar em comunhão com o Senhor, com a sua palavra, estar em oração, louvar através de hinos, de louvores, de cânticos. Então, é um momento específico que a gente separa intencionalmente para se aproximar do Senhor, para ter comunhão com Ele, para buscar esse relacionamento com Ele. Então, basicamente é isso. No devocional, a gente busca se deleitar na palavra. Como assim, Evelyn? A gente busca ver o que o Senhor está ali falando ao nosso coração naquele dia, tá? Então, a gente separa ali um momento, a gente separa um local, a gente separa um livro, né? É importante que a gente tenha um plano para ler, que é uma coisa que a gente vai comentar um pouco aqui, para que eu possa meditar na palavra. Então, como eu falei, tem um vídeo aqui entre a diferença de leitura bíblica devocional e estudo bíblico. E fazer o devocional não é a mesma coisa de ler a Bíblia. Então, o propósito do devocional é você estar ali conectada com o Senhor, de você meditar na palavra. E às vezes a gente acha que só passar o olho ali na Bíblia, a gente está meditando. Quando na verdade a gente está lendo. Existe seu valor, tá? Existe valor na leitura da palavra, mas no devocional a gente busca não apenas ler, mas também meditar, tá? Então vamos lá, como é que eu faço o meu devocional? Então, primeiro, eu sempre começo, e eu aconselho que você também comece, sempre orando, porque esse livro aqui não é um livro comum, não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e existem verdades profundas aqui. E quando a gente lê a palavra, quando a gente passa os olhos nas linhas dessas letras sagradas aqui, sem a direção do Espírito Santo, é inútil. Porque é a palavra de Deus. Então nós precisamos ler a palavra, entendendo que nós precisamos do auxílio do Senhor, para que Ele nos ensine, para que Ele fale ao nosso coração naquele momento. Então, sempre comece orando, tá? No meu devocional, eu oro, começo orando por esse momento. Então, eu peço ao Senhor que Ele abra os meus olhos, que Ele fale ao meu coração, que Ele me mostre meus pecados, que Ele me mostre onde eu preciso mudar, onde é que está errado, onde eu estou falhando, que Ele me mostre, me revele quem Ele é. Enfim, eu faço essa oração pedindo para que Ele abra os meus olhos, para que Ele me ensine a palavra dEle. Mas, geralmente, é ainda no início do meu devocional que eu já apresento outros pedidos. E nisso, cadê o caderno? E nisso eu tenho um caderno de oração. Também tem um vídeo aqui no canal
falando sobre caderno de oração. O meu tá bem velhinho já, tá? Essa partezinha vai despelando, mas enfim, ele tá aqui firme e forte. É um caderno onde eu anoto orações, nunca mais eu anotei, mas eu anoto orações, mas também eu coloco motivos de oração, tá? Esses aqui são bem antigos, agora eu tenho feito assim, ó. Eu faço tabelas com temas, então, vida espiritual, casamento, família, mundo, amigos e irmãos. Amigos e irmãos tem 2 quadradinhos de amigos de irmãos. E no outro lado, eu vou colocando pedidos de oração, tá? Então, pedidos de pessoas que me pediram oração e pessoas da internet, pessoas que pediram oração. Então, minha mãe pediu oração pela amiga dela, eu coloco aqui. E nesse outro aqui de amigos e irmãos, são pessoas que são mais próximas e que eu estou ali frequentemente orando. Não é por algo assim, não necessariamente é por algo específico, uma enfermidade ou algo assim. Então, eu faço, a cada dia eu vou pegando um quadradinho do motivo de oração e um quadradinho de pedidos de oração. Então, eu vou distribuindo assim. Então, é nesse momento que eu busco estar também orando por outras coisas, pela minha vida espiritual, pelo meu casamento, pela minha família, pelos meus amigos, pelos pedidos das pessoas, pelos pedidos de vocês lá no Instagram, quando eu abro a caixinha lá e falo que é para vocês colocarem pedido de oração, eu anoto os pedidos de vocês e vou orando durante a semana. Então, é uma prática que eu sempre busco fazer antes da leitura bíblica. Mas nada impede que você faça depois da leitura bíblica, tá? Mas eu prefiro já iniciar esse momento assim. Tá. Dito isso, depois do momento de oração, eu vou pegar minha Bíblia e seguir a leitura e a meditação da palavra. O que acontece? Logo quando eu comecei a fazer devocional, eu sempre seguia planos de leitura. Inclusive, lá no Meninas, a gente tem assim, uma tradição de todo ano ter um plano de leitura que a gente faz para disponibilizar para vocês. E então, tem esses planos de leitura que você encontra na internet, tem do Voltemos ao Evangelho, tem vários planos de leitura, tá? O plano de leitura do Meninas Sob Graça é pensado para o devocional. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente divide em pequenos pedaços, para que você não simplesmente saia lendo a Bíblia sem parar, sem meditar, tá? Mas você não necessariamente precisa de um plano de leitura. Atualmente, o que eu faço? Eu pego um livro e leio. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo em Efésios. Então, eu começo do início até o final. Mas você pode falar, Evelyn, eu nunca li a Bíblia. Eu nunca realmente tive esse tempo ali para meditar na palavra de Deus. Nunca li a Bíblia toda, por exemplo. Então, eu aconselho que você comece ou pelo início, se você já tem um contato com a palavra de Deus, já está há algum tempo na igreja, você não tem a prática de estar meditando na Bíblia, mas você conhece ali a partir das pregações, enfim. Então, você pode começar por Gênesis, por exemplo, e ali devagarzinho, tá? O Antigo Testamento é um pouco mais difícil em algumas partes de serem compreendidas, mas vai devagarzinho e vai lendo, tá? Do início. Agora, se você é uma nova convertida, ou se você não tem muito contato, não tem muito conhecimento, assim, você não tem muito tato, assim, em manejar a palavra de Deus, eu aconselho que você comece pelos evangelhos, que você leia ali, pode começar até por Marcos, que é um pouco mais curto, ou por Mateus mesmo, começando o Novo Testamento e seguindo, tá? Mas é a mesma instrução, que você vá devagarzinho, que você vá pegando, 5 versículos por dia, 10 versículos por dia, para que você possa ler, reler, meditar. E aí é essa a outra questão que eu sempre faço, né? Então eu vou separar em pequenos pedaços. Na minha Bíblia, não sei, nem todas as Bíblias têm assim, tá? Mas na minha Bíblia, a gente tem a separação pelos tópicozinhos, ó. Então, por exemplo, tem um título aqui, tem outro título aqui, outro título aqui. Então, eu vou seguindo essa separação que a minha Bíblia faz. Mas se a sua Bíblia não tem essa separação, você pode ir separando você mesma. Então, eu vou ler até o capítulo 10, o versículo 10.
até o versículo 13. Enfim, então você vai lendo e no dia seguinte você continua ali o raciocínio. Então, eu sempre aconselho que se faça a leitura com calma, pausadamente. Não querendo, eu quero ler logo a Bíblia toda, então eu vou ler 2 capítulos por dia. Se você tem tempo para meditar em 2 capítulos por dia, pode fazer até 5. Ou a gente tem tempo realmente para ler, né, 2, 3, 5 capítulos por dia, ou a gente vai ler de qualquer jeito esses 5 capítulos por dia para dizer que fez ali o devocional e sentir que fez a obrigação religiosa do dia. E o meu conselho aqui é que vocês não façam isso. Não manejem a Bíblia, não estejam ali fazendo seu devocional por fazer, mas por entender que você necessita disso. Assim como o seu corpo precisa de alimento, a sua alma, a sua completude, corpo, alma e espírito, precisa da palavra de Deus para sobreviver, precisa da palavra de Deus para ser fortalecida, para dizer não ao pecado, para ser fortalecida ali nas tentações, né? Quando a gente vê Jesus ali sendo tentado, a gente vê que ele usava a palavra de Deus para debater Satanás. Então, está escrito, assim está escrito, também está escrito. Então, ele tinha a palavra de Deus na mente. Então, é um exemplo para a gente também, para que a gente lute contra as tentações, é ter a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, tá? Então, a gente vai lendo e meditando. O que eu sempre faço? Quando eu tenho mais tempo, geralmente eu leio uma segunda vez e na terceira eu vou meditar, tá? Mas, usualmente, vou sendo sincerona aqui para vocês, eu leio 2 vezes. Então, eu faço a leitura corrida. Então, aqui Efésios, eu leio, por exemplo, aqui, a minha separação, né? Do 1 ao 13 da primeira vez. Então, faço a leitura, depois eu volto. E é nessa volta que eu vou marcando aquilo que vai me saltando aos olhos, Então, eu vou sublinhando aquilo que vai me saltando aos olhos e vou fazendo anotações daquilo que eu for observando. E aí, na minha Bíblia agora, tem esse espaço para anotações, tá? Então, quando eu comecei a usar essa Bíblia para anotações, antes eu fazia só desenho nela, mas eu passei a fazer meus devocionais usando as anotações aqui mesmo, fazer minha Bíblia comentada, mas antes eu usava um caderno à parte, um caderno devocional, onde eu também, à medida que ia lendo, eu ia anotando aquilo que saltou ao meu coração. Por exemplo, aqui em Efésios 1, dos versículos 4 ao 6, diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Então aqui, quais são as coisas que me saltam aos olhos? Eu vejo aqui que Deus me escolheu, né? Eu anotei aqui, do 4 ao 6, Deus nos escolheu soberanamente. Então, essa foi uma verdade que saltou ao meu coração no momento que eu li aqui, tá? Só que eu também vejo que Ele escolheu para um fim. Que fim foi esse? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, eu anotei aqui, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, são coisas aqui, no 4, porque não tá focando, mas eu não vou tirar o do foco, senão vai sair. Mas enfim, eu anotei aqui. Então, percebe, são coisas que vão saltando ali no coração, que vão saltando ali aos nossos olhos, e a gente vai sendo ministrada pela palavra de Deus. Então, eu vou anotando, fazendo essas observações. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Eu anotei, estávamos perdidos e entregues à desordem e caos, e pecado e escravidão. Então, foi o que nessa simples frase, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu vi que nós estávamos perdidos e entregues à desordem, caos, pecado e escravidão. Enfim, aí a gente vai anotando aquilo que o Senhor vai falando no nosso coração. Isso é meditar.
Então, eu vou ler com calma e eu vou ver o que é que a palavra de Deus está me falando aqui. O que é que está dizendo sobre mim? Está dizendo, que eu estava morta, que eu tinha morrido, que eu estava perdida em minhas transgressões. Essa era eu no passado. O que é que a palavra também está me dizendo sobre Deus? São perguntas que a gente pode fazer ao texto, né? O que é que está dizendo sobre Deus? Por exemplo, aqui eu anotei que Deus nos escolheu soberanamente. Então, Deus, em sua soberana vontade, escolheu pessoas para serem suas. Escolheu um povo para chamar de nação santa, de sacerdócio real, para chamar de seu. Então, eu vou observando essas coisas. Existe algum pecado nesse texto que eu vejo que eu tenho feito, que eu tenho pecado? Então, ali naquele momento, eu vou orando, pedindo perdão ao Senhor. Senhor, olha, eu tenho visto que eu tenho feito isso. Me perdoa, que o Senhor me ajude a viver uma vida diferente, que o Senhor me ajude a abandonar esse pecado, que o Senhor... Entende? Então, à medida que eu vou lendo o texto, eu vou meditando nas verdades que estão ali ditas e eu vou orando também. Em momentos assim que eu vejo o caráter de Deus sendo expresso, eu agradeço ao Senhor. Senhor, muito obrigada. Por exemplo, aqui, né? Senhor, muito obrigada por ter me escolhido, por ter nos escolhido. Muito obrigada. Eu sei que eu não sou merecedora, mas o Senhor me escolheu para si. Me ajude, Senhor, a continuar obedecendo a Tua palavra, a continuar caminhando com o Senhor. Enfim, então à medida que eu vou meditando, eu também vou elevando essas palavras ao Senhor e vou orando a palavra de Deus. Então, tudo isso faz com que a gente realmente medite, com que essas verdades sejam aprofundadas em nosso coração. E nisso eu estou me deleitando na palavra de Deus. Pronto. Então, eu leio, releio, vou grifando o que eu saltou ao meu coração, saltou aos meus olhos, anoto as minhas observações, oro o que o texto falou ao meu coração e depois eu oro finalizando. À luz de tudo isso, como é que eu posso orar? Então agora eu vou... Antes eu fiz pequenas orações ali à medida que eu ia meditando nos versículos. Agora eu faço uma oração. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada por ter falado ao meu coração. Muito obrigada porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor, aqui no versículo 3 desse capítulo 1, que diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, muito obrigada pelas bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas por intermédio de Cristo Jesus. Muito obrigada pelo sacrifício de Cristo. Enfim, oro à luz daquilo que foi falado ao meu coração na palavra de Deus. Beleza? E, gente, acabou. Daí eu acabo, oro. E tem dias que eu também coloco um louvor, coloco uma canção, às vezes algum que me lembrou na palavra, sabe? Algum louvor que foi lembrado ali na hora que eu estava meditando, daí eu vou e ouço, e canto, e louvo, mas não faço isso todo dia. Mas é uma coisa legal também de se fazer e você pode incluir no seu momento de devocional. E é isso, gente, não tem segredo, não tem firula, não tem... nada de, sabe? É você sentar, escolher um local, escolher um momento do seu dia e estar ali com a palavra de Deus, orando, intercedendo, meditando e a sua vida certamente será abençoada se você fizer isso, se você parar para ouvir a palavra de Deus. Então, é algo que nós precisamos, como eu falei anteriormente, é o alimento para a nossa alma, é o alimento para o nosso corpo, para a nossa vida, né? Para que nós possamos andar em retidão. Então, o próprio salmista ali no Salmo 119 vai dizer, olha, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Falando em guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecar, uma coisa muito importante e que às vezes a gente deixa de lado é a memorização. É separar pequenos trechos, pequenos versículos e estar ali treinando para memorizar. Eu confesso que eu não faço isso sempre, mas sempre que tem algum texto que toca muito ali meu coração, eu separo, coloco num post-it e fico tentando ali
ao longo do dia, ao longo da semana, relembrando aquele texto. Então, é uma prática que eu aconselho que nós façamos com mais frequência, que a gente busque memorizar a palavra de Deus, para que nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, em todo momento, nos momentos de tentação, o Espírito Santo nos lembre a palavra de Deus. Eu estava comentando no pequeno grupo essa semana sobre João, vou ler aqui para vocês também, que a gente estava falando sobre devocional e tal. É João 14 ou é 16? Deixa eu abrir aqui. É 14. João 14, 26. É Jesus falando ali aos discípulos, diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus estava ali falando ali para os seus discípulos e vai dizer: olha, o Consolador virá. O Espírito Santo virá e lembrará a vocês tudo o que eu disse para vocês. A gente não teve um encontro pessoalmente com Deus, né? Com Jesus. Mas a gente tem sua palavra e ele fala aos nossos corações através da sua palavra. Ele continua falando através da sua palavra. Então, como é que o Espírito Santo vai trazer à nossa mente? À medida que a gente mergulha na palavra de Deus, à medida que a gente medita na palavra de Deus, à medida que a gente memoriza a palavra de Deus. E ali, o Espírito Santo traz no momento necessário, no momento que nós precisarmos. Então, é assim que eu faço meu devocional, é assim que eu aconselho que vocês façam também. E, mais uma vez, que não tem nenhum segredo, não tem nenhuma firula aqui, é algo simples de uma pessoa com um coração que quer aprender, que se submete à palavra de Deus, vai parar ali, vai dar um tempo do seu dia para meditar na palavra, para orar, tá bom? E agora eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero convidar vocês para estar fazendo um devocional comigo nessa última semana de Veda, que é o desafio que a gente está tendo aqui de vídeo novo todo dia. Nós vamos fazer um devocional juntas. E aí, você topa? Nós vamos fazer em 2 Timóteo. Nós teremos reflexões. Na verdade, não vai ser reflexão como a gente teve de 1 João. De 1 João não. Foi de 1 João. Foi de 1 João ou foi de João? E agora a gente vai ter de 2 Timóteo. A gente vai orar junta. A gente vai ler e meditar na palavra. Então, eu espero muito que vocês participem comigo, que vocês possam separar esse tempinho para meditar na palavra de Deus. Eu espero que seja um estímulo também para vocês e também uma forma de ensinar a quem não tem essa prática, para quem ainda não conhece, para quem é novo na fé. Também é uma oportunidade de você aprender a fazer o seu devocional sozinho, tá? Mas também é uma oportunidade da gente estar juntas, da gente estar meditando na palavra de Deus juntas, mesmo que à distância. E acredito que o Senhor falará ao nosso coração. Então é isso, Cis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Venho te pedir mais uma vez que, se você ainda não é inscrita nesse canal, que você se inscreva. Além de você estar por dentro dos conteúdos, você também ajuda a Cis de vocês para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que o YouTube entenda que esse canal é abençoado e que ele possa divulgar para outras pessoas. Deixe seu like se você também gostou desse vídeo e me conta aqui nos comentários se você vai participar do devocional na próxima semana. A partir de segunda-feira nós teremos aqui o devocional de 2 Timóteo. E aí, você vem? Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.